No programa de hoje teremos o quadro Catequizando e também o nosso novo bloco, o Curiosidades da Igreja. Tem muita coisa boa vindo por aí, então não sai, pois está no ar a Voz do Carmelo. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso A Voz do Carmelo. Eu já estava morrendo de saudade desse nosso encontro, que agora é quinzenal, isso mesmo, não esqueçam disso. E o nosso programa de hoje vai falar sobre um aspecto muito gostoso, que é o seio familiar. Nós vamos falar sobre família. Para dar início ao nosso programa, teremos o nosso padre Adjaildo no nosso quadro Catequizando. Olá, meus irmãos e irmãs que estão aí acompanhando o programa A Voz do Carmelo, este programa que é tão enriquecedor para toda a nossa família paroquial, mas também para toda a igreja. Estamos no mês de agosto, mês do qual nós abordamos nesse tema vocacional. E, é claro, se destaca algumas vocações específicas, vocação do padre, vocação do catequista, vocação do religioso, a vocação do pai, que está dentro da dimensão familiar. E dentro dessas celebrações para os pais, a gente celebra também a Semana Nacional da Família. E aí, dentro desta família, é claro, tem que estar a dimensão catequética. Por isso, eu trago aqui alguns aspectos de como vivenciar, né, e como colocar em prática esta catequese dentro do contexto familiar, dentro dessa realidade matrimonial do qual a família é chamada a viver. O casal é chamado a viver como dom e graça de Deus. Por isso aqui eu trago alguns aspectos, lembrando, né, que no âmbito familiar, nesta realidade matrimonial que assim deve viver a família, os alicerces da fé eles são constituídos como base no amor dos pais. O amor dos pais é fruto da vivência do amor de Deus e, é claro, a partir de uma escuta da palavra, no qual também estes filhos vão aprendendo as primeiras orações, os primeiros passos cristãos dentro desta família. Portanto, nisso está aí esta construção familiar dentro deste âmbito e alicerçado nesta base, tendo como fonte o Deus da vida. Por isso, vai nos lembrar Dom Valmor, que é presidente da CNBB, ele vai lembrar, o primeiro lugar da catequese é a família. Os pais e os avós são os primeiros responsáveis pela educação na fé e para a fé das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Dom Valmor ainda lembra, cada família tem esta vocação, ser escola de amor e da fé, onde se aprende a escutar a Deus, cultivar e aproximar-se com Jesus e a criar a devoção à Virgem Maria e aos santos. É este aspecto que nos lembra Dom Valmor, né, para esta catequese como esse primeiro espaço, esse primeiro lugar que deve nascer e brotar no coração da família. Por isso é o pai, é a mãe, né, que assume este compromisso realmente de dar os primeiros passos catequéticos à sua família. Mas aqui nós destacamos, né, trazendo este aspecto catequese dentro do âmbito familiar. Destacamos ainda. A tarefa de transmitir a fé às novas gerações se apresenta como um dos grandes desafios da Igreja nos dias atuais. É um desafio enorme. Depois ainda destacamos o declínio da missão da família como o primeiro lugar para se ouvir a respeito de Jesus Cristo e do Reino de Deus. Nós observamos, sentimos e muitas vezes a gente vê, né, o quanto ainda a família enfrenta esse desafio e quanto há um declínio nos dias de hoje deste espaço familiar ser este primeiro lugar para aprender, ouvir e acolher Jesus Cristo e o seu reino. Portanto, está aí esses destaques que nos coloca este aspecto, este tema catequético no âmbito familiar. Ainda podemos
destacar que a catequese sempre se sentiu de um certo abandono de pais, mães e responsáveis, que parece não envolver-se no dia a dia com o trabalho catequético dos catequistas e dos seus próprios filhos catequizandos. Portanto, são muitas vezes um caminho distante entre a família e a catequese, o trabalho catequético. Se percebe muito isso nos nossos dias. Portanto, é como se o pai e a mãe mandem a criança, mas não faz o acompanhamento, não faz essa continuação catequética em casa. Querido irmão, você que nos escuta, o Papa Francisco, no ano familiar, o ano da família, na sua carta Amoris Laetitia, ele vai lembrar. Ele pede para se trabalhar pela família. E nesse trabalho, ajudar as famílias a serem os primeiros e os mais importantes lugares de catequese. Como é bonita esta fala do Papa. A família ser o primeiro e o mais importante lugar da catequese. Ainda destaca o Papa. A família não pode renunciar o seu lugar de apoio, acompanhamento e guia. O Papa ainda nos diz que a educação dos filhos deve estar marcada por um percurso de catequese, uma catequese de fé, alimentada pela palavra. A família deve continuar a ser lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar, a ser próximo do outro, a amar e a cuidar dos que estão em casa. Lá no documento Amoris Laetitia, número 287. Portanto, está aí o Papa nos iluminando também neste âmbito catequético dentro deste aspecto familiar, matrimonial. Por isso a catequese sempre buscou dialogar com as famílias, conscientizá-la da necessidade de que acompanhasse o processo catequético das crianças, adolescentes, dos jovens. Porém, é preciso admitir que nem sempre conseguimos atingir as famílias. E é verdade, nem sempre a gente consegue atingir o coração familiar. Às vezes a catequese para uma preparação de um sacramento, seja batismo, eucaristia, crisma, fica só apenas para aquele evento, aquele momento celebrativo, mas não cria raízes nem fruto no coração familiar. A pandemia fez os catequistas e catequizandos descobrirem um meio de aproximar-se das famílias, de levar a catequese ao encontro da família, de fazer com que a catequese saísse da sala de encontro para ir para dentro das casas. Parece uma ironia, mas foi a pandemia que fez com que os encontros online criassem esse aspecto um pouco desta catequese dentro do seio familiar. Portanto, alimentando e fortalecendo e chamando a atenção para que realmente a família redescobrisse este valor catequético. Mas ainda é um grande desafio, porque sabemos que nem todas as famílias colaboraram para que realmente este aspecto pudesse avançar e crescer no nosso meio. Esse aspecto nos lembra Débora Regina, que é coordenadora da animação catequética CNBB2, ela nos faz lembrar que, a partir do texto de Marcos, da cura do paralítico, que havia um paralítico no qual eram trazidos por 4 homens numa maca. E aí os 4 amigos tentam se aproximar de Jesus, não conseguem, sobe ao telhado do local onde Jesus estava, fura um buraco e desce aquele paralítico na maca para que assim pudesse ficar de frente de Jesus. A Débora vai nos lembrar que é um sinal de o quanto precisa fortalecer esse diálogo entre catequese e família. O quanto é impossível, o quanto é importante. Ela quer nos lembrar que a catequese é desafiada. A desafiada igual como aqueles 4 homens que carregavam aquele paralítico. A perfurar os corações das famílias, a furar os tetos das casas, para que esta catequese possa entrar no coração das nossas famílias e favorecer a aproximação das famílias com Jesus, com a palavra, com o Evangelho. Portanto, ela nos lembra, é preciso abrir um buraco no teto do coração, no teto da vida das famílias, para que esta palavra
por meio deste ensinamento catequético, chegue no lar, chegue realmente no coração de cada família, de cada pai e de cada mãe. Só assim também, dentro desta dimensão catequética, a gente vai ter realmente um verdadeiro valor desta realidade matrimonial, desta riqueza tão grande deste sacramento presente nesta construção familiar, no qual faz cada um de nós nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus. Por isso aqui fica a minha prece e oração, para todos os nossos catequistas, os catequistas de nossa paróquia, que formam esta grande família, junto com as famílias de seus catequizandos, para que cada vez mais assumam esta missão, assumam este compromisso com amor, com fervor, com ardor, para que sejamos sempre mais sinais do anúncio do reino. E como nos lembra o Papa Francisco, que realmente a catequese seja sempre este lugar no qual Deus possa estar presente no coração de cada homem e de cada mulher, para que assim possam perceber as razões e a beleza da fé, da oração e de servir ao próximo. Fique com Deus, que Deus sempre os fortaleça hoje e sempre. Amém. E já estamos de volta. Que bom ter você nos acompanhando nesse A Voz do Carmelo. E agora é o nosso bloco queridinho, o Curiosidades da Igreja. Então não sai daí. João Paulo, é com você. No nosso bloco Curiosidades da Igreja de hoje, vamos receber os nossos amigos e irmãos de nossa paróquia, Jaiane e Wesley. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. A gente é que agradece. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco um pouco sobre esse aspecto de família de vocês, contar um pouquinho da história do relacionamento, da caminhada de vocês na vida. Começa? Pode começar. A minha memória é muito boa. A gente tem muito a ver, nossa história tem muito a ver com essa paróquia, o Monte Carmelo. Tanto é que a gente começou a namorar pós um EJC, aqui do Monte Carmelo. Já estamos juntos há 10 anos, fez 10 anos agora, dia 30 de julho. E a gente já se conhecia de encontros da igreja mesmo. E de repente a gente se encontrou durante o mês do encontro, só conversando. E lá no encontro Deus nos confirmou. E um dia depois do encontro eu pedi ela namoro, ela aceitou. E aqui estamos nós, 10 anos já esperando um fruto. Que maravilha, né? E nesse aspecto de família, do relacionamento, os nossos internautas, eles têm um aspecto de curiosidade, eles perguntam, eles gostam de fazer essa pergunta. E um dos pontos de nossa pergunta de hoje, para vocês que é casal de nossa paróquia, é sobre como é viver o relacionamento conjugal, matrimonial nos dias de hoje, os desafios, como é ser. Veja só, o desafio é enorme, porque assim, hoje em dia relacionamento está muito vago, né? Hoje em dia os relacionamentos começam e de repente terminam sem motivo, o casal não tem o diálogo, que às vezes o pessoal casa, quer ver uma vida de solteiro, né? Às vezes casa com pouco tempo de relacionamento e achando que conhece aquela pessoa e de repente se vê dentro de uma casa, cada um com costumes diferentes, realidades diferentes, trazem para dentro do mesmo convívio. Uma coisa é namorar, sim. Aí eu brigar com ela, ir para minha casa, eu fico em casa, ela na casa dela, mas imagina dentro de uma residência, os dois, sim, junto, né? Uma desavença, não vou dizer a palavra briga, né? Mas uma discordância. Sim. Então assim, você está na mesma casa, não tem ponto de ir, não tem esse negócio de vou para casa de mãe, não. É dentro da mesma residência, assim. É muito complicado hoje em dia, infelizmente ficou muito vago essa questão de relacionamento. Eu te amo, tá muito solto, né? Se a gente não tiver a base da fé, né? Que aí é o que une mais a família, que a gente tem os momentos de dificuldade, sim, também, que não só nos momentos de alegria que a gente lembra do Senhor, mas que a gente possa estar levando a oração em família, que eu acho que isso é o que une mais o casal.
e que a gente possa levar essa perspectiva para o nosso filho também quando nascer, que eu acho que é um dos pontos fundamentais também no relacionamento, tanto no namoro quanto no casamento, mas para a vida toda, né? Isso é uma coisa que a gente fez enquanto namorados com o Cristo, a NC, acho que com 2 anos de namoro, foi com 1 ano. 1 ano de namoro, a gente fez, fomos coordenadores do ANC, e assim, a gente tem desde 1 ano também, a gente reza junto, né? Sim. A gente reza junto, desde o namoro, a gente rezava junto, por telefone, ela na casa dela, na minha casa, às vezes pessoalmente, e a gente trouxe isso, namoro, noivado e casamento. E ainda teve um desafio, né, que o Senhor confiou a nós, que é somos mensageiros da Capelinha das Santas Chagas, daqui de Caruaru, que o Padre Manzotti nos deu essa missão, e a gente leva essa capelinha justamente para unir as famílias em oração. É um pouquinho da nossa história também. Então, para esses internautas, né, que teve essa curiosidade, fica aí a dica, né, de viver também esse relacionamento também à base da oração, né? Que é ele o combustível que conduz a esse aspecto familiar. Isso é muito importante. E o segundo ponto da curiosidade dos nossos internautas foi como vocês veem essa questão familiar no aspecto do aborto, que hoje acontece muito, a questão do aborto dentro da família, né? Aí, como vocês, como família, o que é que vocês vê nesse sentido? Mas é um assunto bem polêmico. Sim. Quando a gente toca nesse assunto polêmico, eu estava até pensando nesses assuntos esses dias. Eu sou totalmente contra. Sim. Não sei se sou totalmente contra. Assim, alguns internautas podem não concordar, respeito. Mas eu não sou a favor. Eu acho que, principalmente, por exemplo, nosso filho, acho que com 1 mês, tinha 3 centímetros, já tinha um coração, então já é uma vida. Já é uma vida, com certeza. Já é uma vida, então assim, eu acho, até pela nossa base de fé, eu não sou a favor do aborto. Não sou, eu acho que assim, a mídia, alguns países, infelizmente, aceitaram até os 6 meses de gravidez, isso é um absurdo. Sim, absurdo. Absurdo mesmo. Né? Não é só um atentado contra o bebê, até a mãe também, ela sofre com isso. Então, assim, eu acho que pela sexualidade está tão banalizada em relação a... até vi uma matéria de Frei, achei muito importante, Frei Gilson, que diz o seguinte: quando você vai a uma festa, estão distribuindo camisinhas, você pode pensar que é uma prevenção, mas eles estão induzindo você a fazer sexo. Então, assim, para nós da Igreja Católica, isso é castidade. Sim, sim. Então, assim, baseado na nossa fé, isso é totalmente contra a vida, é um atentado contra a vida. Eu acho que Jesus, acho com certeza que Jesus não é a favor da aborto. Sim, com certeza. Então, na minha visão, eu acho que a mídia deveria ajudar a não propagar tanto essa informação. Porque... como eu vi que o Congresso aprovou nesses países, não gosto nem de falar desse assunto, que é um assunto bem capcioso, principalmente em relação a ter esse Cezinha aqui. Sim. Eu acho que é uma pessoa sem coração. Existem os casos, pronto, sim, você está comentando. Também pode ser que algum pode discordar, mas no caso de estupro, aí fica a critério da uma violência. Então, assim, a mulher teve uma violência ali. Não foi gerado no amor. Então, assim, nesse caso, pode até parecer controverso, sim, minha opinião. Mas nesse caso, deveria ter alguma coisa, ter alguma decisão. Se ela quer ter o bebê, se ela não quer, aí a casa da mulher. Porque existe uma violência. Não foi algo consentido. Essa é a minha opinião. Então, como você mesmo disse, nós católicos acreditamos na vida, né? Então também tem a mesma concepção que não sou a favor do aborto. Então, num terceiro ponto que os internautas perguntam, né, como vocês veem o valor do sacramento matrimonial hoje dentro da igreja? Como é que vocês, família, enxergam esse aspecto do matrimônio, do sacramento matrimonial, que é tão importante para a família, né? Com certeza. E assim, é interessante que quando a gente diz assim, o padre vai celebrar o casamento, e quem celebra não é o padre. Sim, sim, exatamente, são os noivos. Né? É o único sacramento, e quem celebra
são os noivos. São os noivos. Então, assim, você receber esse sacramento, eu acho que foi muito importante pra gente, que até a gente brincava o seguinte: pode faltar todo mundo no casamento, mas não pode faltar Jesus. Jesus, com certeza. Jesus, a gente sempre trouxe do ENC, que era nós três, era eu, você e Deus. Sim. Agora nós quatro. Então, assim, eu conheço alguns amigos que estão se conscientizando em relação ao sacramento. Amigos que tinham uma vida já sexual. Sim, sexual. E pararam, não posso, porque eu tendo essa vida, eu não posso comungar. Se eu moro junto, não pode comungar. Então, assim, a gente também tem que conhecer a nossa igreja, conhecer a nossa fé, né? Tanta coisa que a gente faz, às vezes, é por falta de conhecimento mesmo, né? Mas aí tá o YouTube ensina tanta coisa. Isso. Né? Será que eu faço jejum certo? Será que eu comungo certo? Até a gente teve uma dúvida do seguinte: será que se eu posso comungar se eu chegar já à missa da início? Aí eu fui na internet e procuro saber se eu chegar antes do evangelho, pode. Depois, não pode. Então, assim, pra gente entender mais nossa igreja, entender a importância do sacramento, a importância da missa ao domingo, a importância de ir comungar. Ali você não está recebendo um pão, um vinho, não. Sim. É o corpo e o sangue de Jesus. Para nós católicos, a comunhão, principalmente em casal, ela deve ser muito importante. Comunhão. Ela até brincou dizendo o seguinte: quando ela comungava, até eu já estava comungando. E ele fica mexendo. Ele fica mexendo na missa. Então, assim, essa importância do sacramento, que muitos jovens devem ter. Agora, lembrando que tem que ser isso o sonho dos dois. Sim. E do namoro. E pedindo sempre discernimento a Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer pra gente, que a gente case. É isso que o Senhor deseja, que a gente tenha esse sacramento, né? E antes de tudo isso, pensar muito, porque quando você recebe o sacramento, não é chegar e dizer: vamos me separar, tu vai pra casa da tua mãe. Não é assim, não é bem assim que a banda toca. Sim. Aí vamos casar de novo. Gente, quando a gente tá lá no casamento, até que a morte os separe. Então, assim, gente, o que Deus uniu, o homem não separe. É assim que o Padre diz, é assim que a gente quer viver a nossa vida. E sempre tendo Jesus como nosso centro. Amém. Amém. Então a gente agradece pela participação de vocês. Que Deus possa abençoar sempre você, sua esposa e o bebê. É Theo, né? Theo que tá para chegar. Que Deus possa abençoar sempre, que vocês possam ser sempre essa família, né? Exemplo de fé, de esperança e confiança, né? Que Deus abençoe sempre. Muito obrigado. A gente agradece aqui o convite, né? E expor um pouquinho nossa família e nossa opinião. Então, Grace, é com você. Até o próximo programa. Um cheiro muito especial a esse casal tão querido, Wesley e Jaiane. Muito obrigada por essa partilha. Vocês são inspiração, sem sombra de dúvidas, a muitos casais aqui de nossa paróquia e também as pessoas que nos acompanham o nosso programa. O programa de hoje está chegando ao final. Lembrem que o nosso encontro agora é quinzenal. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, vai lá, @MonteCarmeloPE. E tem um aviso muito importante para você aí de casa. Ainda falando nesse aspecto de família, você jovem, você que tem o seu filho jovem ou qualquer pessoa do seu seio familiar, neste fim de semana, amanhã teremos um encontrão de jovens Filhos do Céu, isso mesmo. O encontro ele será realizado no Colégio Laura Florencio, começando às 8 da manhã. A inscrição ela é gratuita, então vocês podem acompanhar também nas redes sociais e participem, será um momento único. O programa está chegando ao final, fica aqui um grande beijo para todos vocês que nos acompanham e até o próximo A Voz do Carmelo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós, por intercessão da Virgem Maria, Senhora do Monte Carmelo, de seu esposo São José, a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, a você que nos acompanhou, fiquem com Deus
e até o próximo programa, se Deus quiser.